nós vamos trabalhar a segunda parte daquela aula que começou a aula passada, né? Excesso de execução lá no cumprimento de sentença. Estou falando do processo que ocorreu no JEC, né? Juizado Especial Cível. Hoje nós vamos finalizar aquela questão do cálculo e do parecer. Já vamos correr para o nosso PDF maroto, porque a gente não tem tempo para perder. Na última aula a gente estava tratando desse aspecto, né? Então na última aula a gente chegou a tratar, deixa eu só organizar aqui o material para ver se ficou certinho na tela. Isso. A gente, na última aula, nós falamos para você, então era a aula 95, eu só adicionei o 96 aqui, porque nós estamos trabalhando isso em 2 aulas. Identificar a forma de atuação, nós estamos atuando como assistente técnico, o local de atuação no Juizado Especial Cível, a lei que rege a Lei 9.099 de 95, e o CPC se aplica subsidiariamente. A gente fez uma discussão se poderia haver perícia ou não no Juizado Especial Cível. Perícia daquela, a prática, né, a pura, estrito senso, no sentido de que nós temos um perito nomeado, e esse perito vai responder quesitos. Não tem isso no Juizado Especial Cível. Por quê? Porque não cabe essa dilação probatória, a prova deve ser pré-constituída. Lá pode haver prova? Pode, mas o assunto complexo, não pode acontecer isso no Juizado Especial Cível. Nós trouxemos aqui alguns enunciados, inclusive, falei para vocês que isso acontece muito no Juizado Especial Cível, a tal daquela prova técnica simplificada. Prova técnica simplificada é que está no 464, parágrafo 2º, 2º, 3º e 4º. Então, se você estiver atuando no JEC ou no JEF, essa prova técnica simplificada que vai ser criada, trouxe alguns enunciados do FONAGE, mostrando que não pode ocorrer a perícia, perito auxiliar da justiça nomeado pelo juízo, mas pode ocorrer o quê? Pode ocorrer a atuação como assistente técnico extrajudicial. Nós estamos aqui atuando como assistente técnico extrajudicial. Identificamos a fase do processo, mostrei para vocês que nós estamos aqui na fase de cumprimento de sentença. O cliente que contratou é o devedor, então ele quer entrar com embargo de execução, alegando excesso de execução, com base no artigo 52 da própria Lei 9.099. Fizemos o passo a passo do trabalho para o trabalho técnico aqui, gente, a visão do empresário, tá? Eu estou colocando isso aqui porque tem muita gente que ainda fala assim, mas por que você ensina essas coisas? Porque, infelizmente, a faculdade não ensina a gente como atuar como empresário. A faculdade, na maioria das vezes, está ensinando a gente a atuar como empregado. E aqui você precisa ter essa visão de empresário, de como você vai fazer o atendimento ao cliente, da obrigatoriedade de fazer a proposta de honorários por causa da abusividade do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. A gente fez o próprio contrato de prestação de serviço. No caso aqui, a proposta serviu como contrato, mas ao final dessa aula eu vou disponibilizar para você também um modelo de contrato de prestação de serviço para esse tipo de trabalho, se você quiser utilizar um contrato também. A gente fez o quê? A gente fez a leitura da sentença. Falei para você que a sentença sempre tem que ter um relatório, que é onde o juiz faz a narrativa do que já aconteceu no processo. A gente vai ter lá uma fundamentação, que é onde o juízo ele vai discutir os pontos que estão controvertidos no processo, e a gente tem a parte do dispositivo, que é quando o juiz dá a decisão final mesmo. Agora, é importante você entender uma coisa. A lei do Juizado Especial Cível dispensa o relatório. Você vai perceber lá na sentença que houve essa dispensa do relatório. Os membros da comunidade de perícia bancária vão receber, inclusive, o inteiro teor da sentença para conhecer como que funciona. E, consequentemente, lendo a sentença, a gente vai encontrar o seguinte, olha, houve uma condenação da parte devedora, ou seja, da cliente que me contratou em R$9.000. Essa condenação aconteceu no dia 10 de julho de 2019. A condenação aconteceu em 10 de julho de 2019 e o juízo determinou o seguinte, olha, os juros de mora vão ocorrer a taxa de 1% desde o evento danoso. Falei para vocês que existe uma súmula 54 do STF que fala que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Mas aqui havia um contrato. Se havia um contrato, vale a regra do artigo 407, que os juros de mora conta a partir da definição da sentença. Inclusive, tem uma súmula do STJ, que é a súmula 362 do STJ, que fala que a correção monetária por indenização por dano moral, o termo inicial da correção monetária ocorre desde o arbitramento. Mas o que aconteceu? Entenda, gente, o juiz ele deu uma decisão. Cabia ao advogado ir lá e falar assim, ó, doutor, faltou aqui o senhor trazer a súmula 362. Ele entrava com embargo de declaração por contradição e esse embargo de declaração teria efeitos infringentes. Mas o que aconteceu? O advogado comeu bola. O advogado comeu bola e estabilizou a sentença desse jeito. Então, mesmo que eu esteja atuando como assistente técnico, judicial na fase de cumprimento de sentença, veja a regra do 509, inciso 4,
509, inciso 4 do CPC, ele fala que é vedado discutir a lide na fase de liquidação de sentença. Se é vedado discutir lá na fase de liquidação de sentença, no cumprimento de sentença, então, aí que não tem o que se discutir mesmo. E o dispositivo da sentença saiu da seguinte forma, olha, pelo exposto, nos termos do artigo 4871 do CPC, ou seja, ele está julgando com resolução de mérito, julga em parte procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.000 a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além de correção monetária pelo INPC a partir da presente data. Então, ele deu o seguinte, olha, juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a elaboração dos cálculos. A gente parou aqui na última aula, né? Elaboração dos cálculos, eu falei para vocês que a gente ia começar a elaboração dos cálculos com 2 cenários. O primeiro período, que vai desde o evento danoso até a data da sentença, só ocorre juros de mora na razão de 1% ao mês. E o segundo período, onde há depois da sentença, né, da sentença até a data da penhora, que houve a penhora, a gente vai ter juros de mora de 1% ao mês, mais INPC do IBGE. Agora, tem alguns pontos que eu quero tratar com você sobre essa decisão. Eu acho que é importante você que estiver atuando como assistente técnico, você conhecer. Na verdade, você atuando como perito judicial, como assistente técnico, você precisa entender que é muita coisa que outros cursos não trazem. Não trazem essa realidade do dia a dia. Fica lá em um monte de caso teórico, um monte de caso bonitinho e tal, e o cara acaba esquecendo de trazer a realidade, como que a coisa funciona de verdade. Então, o que eu quero contar para vocês? Olha, o assistente técnico, então, primeira coisa aqui, vamos continuar o nosso trabalho. Olha, o assistente técnico aqui nessa fase é essencial. Atenção, vou colocar assim. Atenção, o assistente técnico extrajudicial é essencial nesta fase processual. Por que ele é essencial? Porque o próprio Código de Processo Civil, ele lá no seu artigo 525 do Código de Processo Civil, agora me peguei aqui, deixa eu pegar aqui, abrir o CPC, eu acho que é o artigo 525 mesmo, mas deixa eu abrir aqui certinho. Artigo 525 mesmo. Então, no artigo 525 do CPC, quando ele está falando de excesso à execução, ele me traz 2 parágrafos que são importantíssimos e que você que estiver atuando, você fala, eu sou especializado, você tem que conhecer, não tem jeito de você ficar fora de conhecer isso aqui. Olha só, o artigo 525 do CPC, ele fala o seguinte, ele está falando quando estiver discutindo excesso de execução, que é exatamente o caso de hoje, a gente está discutindo excesso de execução. Então, quando o executado, olha o que o parágrafo 4º fala, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Tá vendo que não basta, e aqui é importante você ficar atento a esse ponto aqui, por isso que eu falo da importância do assistente técnico atuando junto com o advogado. Por quê? Porque não basta, num caso de excesso de execução, não basta o advogado alegar que foi cobrado acima do que deveria. Ele tem que apresentar demonstrativo de cálculo e a atualização. Como que foi feito aquele cálculo, como que foi feito aquela cobrança atualizada até a data que houver o evento, né? Ou o evento pagamento, ou houver o excesso de execução. Então, para que se faça o excesso de execução, não é obrigado ter garantia, não é obrigado a apresentar garantia, na verdade nem tem sentido isso. Imagina o seguinte, a pessoa está sendo cobrada além do que deveria. Aí, para alegar que está sendo cobrado mais do que deveria, ela tem que depositar mais do que deveria. Você fala, não tem sentido uma coisa dessa. Então, para opor excesso de execução, você vai apresentar esse embargo de excesso de execução, não precisa ter garantia, mas uma condição fundamental, que é daí que vem a importância do assistente técnico extrajudicial, é que se apresente o cálculo pormenorizado, mostrando o quanto que ele entende devido. É o que está aí no artigo 525, o parágrafo 4º, falando que tem que apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, tá bom? E atualizado do valor que ele entende devido. E, veja só o tanto que é importante. O parágrafo 5º fala que, na hipótese do parágrafo 4º, se o advogado não apontar o valor correto ou não apresentar o demonstrativo, tá vendo que esse demonstrativo, quem vai fazer é o assistente técnico extrajudicial? Se o advogado não apontar o valor correto ou não apresentar o demonstrativo, a impugnação, ou seja, esse excesso de execução vai ser liminarmente rejeitado.
Por isso que você precisa entender disso aqui para você estar junto com o advogado na hora que ele precisar desse tipo de serviço. Por isso que você precisa ser o parceiro do advogado na hora de fazer esse tipo de serviço. Por quê? Porque em excesso de execução, se o advogado olhou, não, eu acho que está cobrando mais do que deveria, ele precisa apresentar o cálculo atualizado e discriminado. E quem vai fazer esse cálculo atualizado e discriminado é o assistente técnico extrajudicial. Então, você tem que ter essa parceria com o advogado. Você, como parceiro do advogado, para você fazer esses cálculos para ele também, está lá no artigo 525 do CPC, parágrafo 4º e 5º. E se ele esquecer de apresentar isso, a impugnação vai ser liminarmente rejeitada. Ou seja, o juiz não vai nem analisar, mesmo que haja excesso de execução, se não houver os cálculos atualizados e discriminados, consequentemente, nem haverá essa análise desse mérito. Eu estou te contando isso por quê? Porque tem muito advogado que não está atento a essas questões. E você, como o assistente técnico, você como parceiro do advogado, você já mostra para ele, mostra a importância do seu trabalho, consequentemente, é aquela história onde todo mundo ganha. Uma mão lava a outra, todo mundo ganha nessa história, tá bom? Esse material faz parte da comunidade Perícia Bancária, de onde veio esse tem muito mais. Se você ainda não é assinante, o link para você fazer a assinatura está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, comente e se inscreva no canal. Toda segunda-feira às 17h07 temos uma aula ao vivo e prática sobre perícia bancária. Aqui na descrição do vídeo também tem um link para você se cadastrar e ser notificado para a próxima aula. Eu deixei também um vídeo para você que eu acho que você vai gostar e o YouTube está colocando outro vídeo para você assistir também. Clique para se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima semana. Um grande abraço.